Depois de uma longa jornada, repleta de aventuras e perigos, os hobbits finalmente retornaram ao Condado, seu querido lar após a Guerra do Anel. Com corações cheios de esperança e um desejo ardente de paz, Frodo, Sam, Merry e Pippin se aproximaram da terra que tanto amavam. No entanto, o que encontraram ao chegar lá foi uma visão desoladora. No filme, a volta dos hobbits para o condado é retratada com uma aura de perfeição e serenidade, com as colinas verdejantes e as casas intactas, como se o tempo tivesse congelado em sua ausência, os aguardando ansiosamente. Estávamos em casa. No entanto, nos livros de Tolkien, a realidade é muito diferente. Ao retornarem, os hobbits se depararam com a devastação provocada pela invasão de Saruman e seus capangas, encontrando o seu lar querido em estado de caos e desolação. No vídeo de hoje, vamos explorar essa diferença e mergulhar mais fundo na verdadeira jornada dos hobbits após a Guerra do Anel. Os hobbits retornaram ao condado em 30 de outubro de 3019 e durante a noite eles chegaram até a fronteira do condado e encontraram uma barreira imposta que os impediam de entrar. Eles foram informados de que as regras dali haviam mudado e que havia um novo chefe ali. E esse tal de chefe estava morando no Bolsão, a casa de Bilbo e Frodo. E uma das regras estabelecidas sobre esse regime imposto era de que ninguém poderia entrar no condado após o pôr do sol. Acontece que os hobbits que retornaram ao condado após uma longa jornada não eram mais os mesmos inocentes que partiram em busca de aventuras. Com corações endurecidos pela guerra e uma determinação inabalável, exigiram entrar no condado, desafiando as restrições impostas pelos guardas hobbits nos portões. Armados e decididos, Frodo, Sam, Merry e Pippin demonstraram uma firmeza que surpreendeu até mesmo aqueles que os conheciam bem. Merry e Pippin, em particular, haviam crescido tanto em sua estatura quanto em força durante suas aventuras. E se você quiser saber o motivo pelo qual esses dois hobbits cresceram tanto, eu já fiz um vídeo aqui no canal explicando isso e eu vou deixar ele aqui na descrição para vocês olharem depois. Altos e robustos, se impuseram com uma presença imponente diante dos guardas, tornando impossível negar-lhes a entrada. Com habilidade e astúcia, convenceram os guardas a permitir as suas passagens e assim adentraram o condado sobre o manto da noite. Cansados e exaustos da jornada, os hobbits encontraram abrigo na estalagem local, onde finalmente puderam descansar em paz. Sobre o teto acolhedor, deixaram para trás as preocupações e o cansaço, pelo menos por uma noite, enquanto saboreavam o conforto de estar em casa, mesmo que tudo ao redor parecesse diferente e estranho. E foi ali que eles perceberam que o condado não era mais o mesmo. No condado, uma sombra de opressão havia caído sobre as colinas verdejantes e os campos férteis. Árvores antigas e majestosas foram cortadas sem piedade, deixando cicatrizes na paisagem que antes era intocada. Estalagens e lojas, outrora vibrantes centros de atividade social, foram fechadas e seladas, suas janelas agora escuras e silenciosas,
testemunhas da tristeza que havia se instalado. A comida tinha se tornado uma mercadoria escassa e valiosa, muitas vezes confiscada por autoridades cruéis que impunham sua vontade sobre os habitantes dali. O povo, outrora alegre e acolhedor, agora vivia com medo, se escondendo em suas casas e evitando qualquer ação que pudesse atrair a atenção dos invasores. Nas ruas, um bando de arruaceiros patrulhava implacavelmente, impondo ordens e espalhando o terror entre os residentes do condado. Aqueles que ousavam desafiar suas autoridades eram rapidamente reprimidos, às vezes até mesmo presos e levados para locais desconhecidos. Entre os mais destemidos e resistentes estavam os Tuque, uma família conhecida por sua coragem e determinação. Isso nós já sabemos, não é mesmo? Eles se recusavam a aceitar passivamente a injustiça que desenrolava diante deles. Os Tuque lideravam protestos e resistiam aos invasores com todas as forças que possuíam, mas no final nada dava certo e a escuridão pairava por ali. As colinas verdejantes e os campos férteis do condado estavam irreconhecíveis. As cercas estavam derrubadas, as casas em ruínas e os jardins negligenciados. A sombra da guerra havia alcançado até mesmo esse remoto e pacífico lugar. Os hobbits ficaram atônitos diante da devastação que desenrolava diante deles. Até a cerveja era proibida no condado agora. Na manhã seguinte, os 4 hobbits partiram em direção às suas casas, determinados a enfrentar as injustiças que assolavam o condado. No entanto, antes que pudessem chegar muito longe, foram abruptamente detidos por patrulheiros que o acusaram de invadir o portão e passar a noite na cidade sem permissão. Além disso, eles foram acusados de subornar os guardas com comida para facilitar a sua entrada. Apesar dos protestos e das negações veementes dos hobbits, foram levados sob custódia e arrastados para a prisão, pois o tal chefe queria vê-los. Quando os 4 hobbits finalmente chegaram até o Dragão Verde, eles se depararam com os homens do chefe, prontos para intimidá-los. Sem se deixarem abater, os hobbits enfrentaram as ameaças com coragem. Frodo explicou que estavam desinformados e atrasados, pois a guerra já havia terminado. Sauron fora derrotado, um novo rei reinava em Gondor e Isengard jazia em ruínas, com Saruman reduzido a um mero mendigo. As palavras de Frodo provocaram a ira dos homens do chefe, que avançaram em direção aos hobbits com hostilidade. No entanto, os hobbits não recuaram diante da ameaça e revidaram com bravura, obrigando os intrusos a recuarem. Foi nesse momento que uma ideia surgiu na mente dos hobbits. Percebendo que o povo do condado precisava se despertar para a realidade da opressão que enfrentavam, decidiram instigar seu povo a lutar pelo que era deles por direito. Determinados a defender seu lar contra qualquer intruso, os hobbits entenderam que a batalha pela liberdade do condado havia apenas começado e estavam dispostos a liderar essa luta até o fim. A luta pelo condado havia começado. Sobre o som penetrante da trompa de Rohan, tocada por Merry, todos os hobbits corajosos saíram de suas casas para se unir ao combate. Mais de 200 deles se reuniram,
determinados a defender seu lar contra a opressão. Os capangas do chefe, vendo a resistência dos hobbits, decidiram atacar. No entanto, antes que pudessem chegar muito longe, uma chuva de flecha os atingiu, derrubando alguns deles mortalmente. O resto dos capangas, vendo a futilidade de continuar lutando contra a determinação dos hobbits, renderam-se. Apesar da vitória momentânea, os hobbits sabiam que a batalha estava longe de terminar. Eles entendiam que mais homens poderiam vir em breve, determinados a retomar o controle do condado. Mas com coragem e solidariedade, os hobbits estavam preparados para enfrentar qualquer desafio que viesse pela frente, decididos a proteger seu lar e sua liberdade a todo custo. No dia seguinte, a Batalha de Beirágua começou no condado. Mais uma vez, os capangas do chefe tentaram impor sua vontade sobre os hobbits, mas dessa vez encontraram uma resistência ainda mais determinada. Os hobbits lutaram com coragem e bravura, defendendo ferozmente seu lar e sua liberdade. No entanto, o preço da liberdade foi alto, e 19 hobbits perderam suas vidas no campo de batalha. E essa foi a única batalha que aconteceu no condado, marcando um momento de resistência e sacrifício na história daquela terra pacífica. Apesar da tragédia, os hobbits prevaleceram, demonstrando sua força e união diante da adversidade. Com a batalha finalmente terminada, os 4 amigos partiram em direção ao Bolsão, determinados a confrontar o chefe responsável por toda aquela opressão e injustiça que havia assolado o condado. Olá! Com corações pesados, mas determinados, eles seguiram em frente, prontos para enfrentar o que quer que encontrassem em seu caminho. A jornada estava longe de terminar, mas os hobbits estavam determinados a restaurar a paz e a justiça em seu amado lar. Quando os 4 amigos finalmente chegaram ao Bolsão, ficaram chocados ao descobrir que o chefe, por trás de toda a opressão no condado, era nada mais, nada menos que Saruman. O antigo mago, agora caído em desgraça, havia fugido de Isengard com uma sede de vingança, se dirigindo ao condado com a intenção de destruir o lugar que havia sido o lar dos hobbits. Frodo, demonstrando compaixão mesmo diante de seu antigo inimigo, decidiu oferecer a Saruman uma chance de redenção, sugerindo que ele partisse dali e nunca mais voltasse. No entanto, Saruman, cego pela raiva e pelo desejo de vingança, tentou atacar o Frodo enquanto ele fugia do condado. Por sorte, a faca que Saruman lançou foi desviada pela malha de Frodo, se tornando inofensiva. Os hobbits, enfurecidos com a tentativa de assassinato do seu amigo, estavam prontos para revidar, mas mesmo assim, Frodo, mostrando sua compaixão e sabedoria, ordenou que deixassem Saruman em paz. Não, Sam, não o mate, apesar de tudo, pois ele não me feriu, e de qualquer forma, não quero que ele seja morto desse jeito traiçoeiro. Saruman já foi grande, de uma espécie nobre contra a qual não deveríamos ousar levantar nossas mãos. Caiu, e sua cura está além de nosso alcance, mas ainda assim prefiro poupá-lo na esperança de que possa encontrá-la. Saruman ficou de pé e olhou para Frodo. Havia uma expressão estranha em seus olhos, um misto de surpresa, respeito e ódio. Você cresceu, pequeno, disse ele. Sim, você cresceu muito.
é sábio e cruel. Roubou a doçura da minha vingança, e agora parto amargurado, em dívida para com a sua clemência. Odeio você e sua demência. Bem, vou embora e não o incomodarei mais. Mas não espere de mim que lhe deseje saúde e vida longa. Não terá nenhuma dessas duas coisas. Então os hobbits se afastaram para ele passar, e Língua de Cobra hesitou e depois seguiu seu mestre. Língua de Cobra, chamou Frodo, você não precisa segui-lo. Não conheço mal algum que tenha feito. Língua de Cobra parou e olhou para trás, com vontade de ficar. Saruman ficou furioso ao ouvir que Grima não tinha feito mal algum. Em um acesso de raiva, revelou que ele próprio havia matado o Sr. Loto, parente de Frodo. E então Grima, consumido por sua própria fúria e traição, apunhalou Saruman, pondo fim à sua vida. Não serei mantido prisioneiro aqui! Entretanto, sua vitória foi apenas momentânea, pois ao tentar fugir, foi atingido pelas flechas dos hobbits, caindo morto logo em seguida. Assim, a trágica saga de Saruman e de Grima chegou a um fim sangrento e tumultuado. Com a morte dos dois, a guerra finalmente chegou ao fim. Os hobbits puderam finalmente viver em paz, livres da opressão e da ameaça que pairava sobre o condado. Com determinação e união, eles reconstruíram suas casas, plantaram novas árvores e restauraram a beleza e tranquilidade de sua terra. Sam também usou sua dádiva de Galadriel para recuperar a vegetação do condado. Ele plantou a semente da árvore Malorn, trazida há muito tempo pelos elfos de Valinor, como presente aos reis de Númenor. Assim, sob o céu sereno do condado, os hobbits encontraram a paz que tanto ansiavam, enquanto olhavam para o futuro com esperança e gratidão. Bom, eu voltei. E a história do condado e de seus bravos habitantes chegou ao fim, marcada pela resiliência, coragem e amor pelo seu lar. E aí, gostou do vídeo? Me conte nos comentários. Por favor, ajude o meu canal a crescer e se inscreva para mais conteúdo como esse. Até mais!